Lutécia, cidade de 2.800 habitantes a 50 quilômetros de Marília, no centro-oeste paulista. Fundada por migrantes e imigrantes, Lutécia é filha do café, hoje desposada pelo gado e pela cana. Em 2024, o município celebra os 80 anos de sua emancipação. E são décadas de muita história. Nós vamos conhecer aqui, nas ruas de Lutécia. A história da cidade começa com um mineiro, de nome Antônio Monteiro. Foi ele quem desbravou essas terras aqui e fez a doação para fundar a paróquia. Seu nome está marcado aqui nessa rua, que é uma das maiores da cidade, e também é a escola municipal. Nossa região tem colonização tardia. José Teodoro de Souza esteve à frente da fundação das primeiras cidades da região, Conceição do Monte Alegre e Campos Novos. Isso aconteceu no final do século XIX e esse movimento é conhecido como Frente de Expansão. Os mapas da época chamavam a porção oeste do estado de São Paulo de despovoado, mas a verdade é que ainda haviam povos originários nessas terras, como os Guarani e os Caingangue. Mais adiante temos uma segunda fase, conhecida como Frente Pioneira, marcada pela construção de ferrovias, cultivo do café e rápido crescimento das cidades que foram beneficiadas com as linhas férreas e estações. É nesse segundo movimento que se enquadra a ação pioneira de Antônio Monteiro da Silva. Ele e muitos outros conterrâneos deixaram Minas Gerais, o estado mais populoso do Brasil de então, e fundaram cidades no interior paulista. Além do mineiro Antônio Monteiro da Silva, em nossa região temos os casos do capitão Francisco de Assis Nogueira, em Assis, e do coronel Antônio Nogueira, em Paraguaçu Paulista. Mas o caso mais emblemático é de uma cidade que carrega essa história em seu nome. Ela se chama Mineiros do Tietê. Foi na década de 20 que os pioneiros chegaram nas terras que hoje formam Lutécia. Antônio Monteiro se estabeleceu próximo à Serra do Mirante. Pouco tempo depois, Francisco Augusto Rodrigues, português, nascido na vila de Trás-os-Montes, no extremo norte de Portugal, chega na região e funda a vila de Augustópolis. E aqui nessa esquina se encontram os pioneiros, Francisco Augusto Rodrigues e Antônio Monteiro. Outra presença marcante é a dos imigrantes. Teve de tudo: Europa, África e terras mais distantes. Portugueses, açorianos, espanhóis e italianos. E de lá, do outro lado do mundo, viajando por vários meses, vieram os japoneses. Antônio Monteiro chega à região em 1922. Nessa época, o mundo acabava de sair da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola. Os anos 1920 foram de euforia e farra para quem tinha dinheiro. Os Estados Unidos assumiram o protagonismo mundial. O Ford T povoou as grandes cidades do mundo. O rádio chegou ao Brasil. Nascia assim a vida moderna e agitada, onde ninguém tem tempo para nada. Mas aqui no interior a vida era bem diferente. Uma viagem de trem até São Paulo levava 24 horas da gente. Isso falando de Paraguaçu, que é a estação mais próxima. Por quê? Daqui de Lutécia até Paraguaçu ainda tinha 25 quilômetros para ser feito de cavalo ou carroça. Nessa época, lá nos anos 20 e 30, havia uma espécie de panteão cívico nacional. Grandes nomes que eram homenageados em ruas, escolas e até mesmo cidades. E isso também aconteceu aqui em Lutécia. Nomes como Barão do Rio Branco, Marechal Deodoro e Joaquim Nabuco davam nomes às ruas da cidade. Com o passar do tempo, eles foram sendo trocados por nomes locais, como Luiz dos Santos Lima e Manuel Lourenço, por exemplo. Joaquim Nabuco foi diplomata, político e intelectual brasileiro que nasceu em 1849 e morreu em 1910. É conhecido como um dos grandes nomes do movimento abolicionista que lutou pelo fim da escravidão no país, o que só aconteceu em 1888. Foi um grande escritor intelectual e no dia de seu aniversário é comemorado o Dia do Historiador no Brasil. Em Lutécia, a rua Joaquim Nabuco passou a se chamar Luiz dos Santos Lima em 1976.
Luiz foi o primeiro prefeito a ser eleito em Lutécia, o que aconteceu nas eleições de 1947. Outro destacado membro da diplomacia brasileira foi o Barão do Rio Branco, que chefiou Itamaraty entre 1902 e 1912. É considerado o homem que projetou o Brasil para o mundo nas relações internacionais. Apesar de monarquista, como o título de barão sugere, comandou a diplomacia brasileira nas primeiras décadas da República. Morreu em 1912 e seu impacto era tão grande que as autoridades da época decidiram adiar o carnaval daquele ano. Milhares de pessoas compareceram ao funeral, que foi um dos primeiros da história do Brasil a ser filmado. A elegante Avenida Central, símbolo da Belle Époque carioca, ganhou o nome de Avenida Rio Branco com a morte do diplomata em 1912. Já em Lutécia, a Rua Barão do Rio Branco virou Rua Manuel Inácio da Silva. Ele nasceu na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo. Manuel veio para o Brasil com apenas 9 anos e trabalhou administrando diversas fazendas de café. Se destacou por sempre tentar instalar escolas nas fazendas que administrava. Como falamos em República, cabe lembrar que ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui em Lutécia havia a Rua Marechal Deodoro, que virou a Rua Manuel Lourenço, e a 15 de novembro, que depois virou Bernardino Garocino. Manuel Lourenço era conhecido como Taquari e trabalhava com a compra e venda de cereais. Foi vice-prefeito no mandato de 73 a 77. Já Bernardino Garocino foi delegado e vereador na cidade. A República pôs fim à transmissão hereditária de poder que havia no período imperial. Império esse que tinha começado com Dom Pedro I e a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A Rua Henrique Boteri tinha o nome de Dom Pedro I e o clube de futebol da cidade leva o nome de 7 de setembro. O primeiro nome do que viria a ser Lutécia foi Frutal, devido à grande quantidade de árvores frutíferas na região. Mais tarde, Antônio Monteiro doou o terreno para a paróquia, para a construção da igreja, e a igreja passou a chamar Nossa Senhora da Boa Esperança. E então, o vilarejo passou a ser conhecido como Boa Esperança. Com o crescimento do povoado, veio o pedido para que se tornasse Distrito de Paz, que deveria se chamar Boa Esperança e pertencer ao município de Campos Novos Paulista. Mas a Comissão de Reconhecimento Estadual, chefiada pelo deputado Nelson Ottoni Rezende, teve uma outra ideia. Por sugestão do deputado, eles adotaram o nome de Lutécia, que é a forma como os romanos chamavam a capital francesa. E bem aqui no centro da cidade, bem do lado da Sainte-Chapelle, está a Rue de Lutécia. Estamos falando de uma época muito distante, de 2000 anos atrás, época de Jesus Cristo. E nesse período, a cidade de Luz era uma pequena vila germânica, habitada por uma tribo que os romanos chamavam de Paris. Então, eles chamavam a cidade de Lutécia Parisiorum. Note que até hoje os italianos chamam Paris de Paride. E foi durante a Idade Média que Lutécia Parisiorum foi perdendo letras até se tornar Paris. Hoje, a capital da França tem cerca de 2 milhões de habitantes e é a cidade mais visitada do mundo. Recebe mais de 35 milhões de turistas todos os anos. No próximo vídeo nós vamos conhecer os imigrantes que tanto contribuíram para a história da cidade. Te vejo lá.